Seja muito bem-vindo, Fabrício. Aqui é mais um episódio do The Maverick Experience. Eu tô aqui com o psiquiatra, Fabrício. Ele acabou de vir de uma conferência de psicodélicos, né, com o Dr. Pedro Andrade lá na Europa. E eu lembrei de quando eu fui na conferência ano passado dos psicodélicos também em Denver. Acho que foi, qual o nome? Psychedelic Science. Psychedelic Science, alguma coisa assim. E eu lembro que eu voltei com muita informação. E na época eu queria ter gravado vários vídeos, acabei não gravando, então eu decidi que era o momento certo para o Dr. Fabrício vir aqui. Dr. Fabrício, a gente está se conhecendo hoje, então se você quiser falar um pouquinho sobre como é que você, como psiquiatra, começou nessa jornada dos psicodélicos, se foi algo que foi da sua carreira ou se foi do seu lado pessoal, se você quiser se apresentar um pouquinho, seria maravilhoso. Beleza. Tudo bem, Laísa? É um prazer estar aqui com você, né? Eu já acompanho o seu trabalho aí nas redes há pelo menos uns 3 anos, né? E muito honrado de estar aqui, né? Poder falar desse tema dos psicodélicos, que é uma das minhas paixões na minha vida, né? Juntamente com, posso falar que a psiquiatria também, não da maneira como ela é feita hoje em dia, né? Mas é interessante também. E o Ayurveda também, né? Que é uma das minhas paixões. Então, os psicodélicos, Laís, eles entraram na minha vida, né? Como todo jovem psiconauta, começou lá nas festinhas, com ali 15, 16 anos, né? Mas naquele contexto, naquele setting todo bagunçado, e mas sempre foram experiências, eu sempre percebi os insights, né? Eu lembro de estar no meio das festas e vir vários insights e pensar nas coisas que são importantes para mim na minha vida, pensar na minha família, né? E mais um uso terapêutico começou em 2016. Eu estava num momento aí da minha vida, eu tinha passado por um término que foi um pouco difícil. E aí me veio, olha só que curioso, né? Eu nunca tinha conversado com ninguém que tivesse consagrado a ayahuasca, mas me veio isso, ficou esse pensamento, vai atrás de ayahuasca. E aí eu lembro que eu fiz uma pesquisa no Facebook, encontrei um retiro de Páscoa e olhei, comecei a falar com a pessoa que estava organizando, fui super bem acolhido. E, cara, senti, falei, é isso, eu vou. Peguei meu carro, fui lá, eram 4 dias num sítio no interior de São Paulo. Chegou lá o pessoal tudo vestido com roupa de indígena, cocar e batendo tambor. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, onde que eu vim parar? Eu lembro de gravar um áudio para minha mãe falando, mãe, o pessoal tá batendo tambor aqui, cantando para Iemanjá. Eu acho que tem coisa de macumba aqui também, viu? Mas o pessoal é bem legal, Se eu bem desaparecer, você já acolhedor. sabe onde eu tô. É, exato. Falei, mas ó, tô sentindo uma energia boa, então acho que tá tudo certo. E aí o primeiro dia já foi aquela experiência avassaladora, né? E o tema do retiro era Lua Cheia de Vesak, mergulho nas sombras, né? Então assim, Deus. comecei das profundezas. E aí foi exatamente isso, foi um mergulho nas sombras, experiência assim bem desafiadora. Lembro de ficar deitado lá no chão, não conseguia levantar, muito frio, sentia assim como se fosse dor no corpo, sabe, aquele peso enorme e tendo várias mirações assim das minhas sombras mesmo, né? Então me vendo em situações em que eu tratei mal as pessoas, né, que convivem comigo. Também me veio muito essa questão das festas, né, e do quanto eu me intoxicava e por que que eu fazia isso. Então foi uma experiência bem complexa no primeiro dia. Mas eu, como sou meio cabeçudo, né, não me abalei, fui no segundo dia também.
E aí, nesse dia, enfim, havia um pessoal lá para uns flautistas, eles faltaram, e aí a gente acabou indo numa igreja do Daime, num feitio, lá em Juquitiba. E aí, nossa, foi uma experiência muito forte. Assim, a força me pegou de um jeito e mas era assim, era o que eu precisava, sabe? Era o que eu É sempre assim, precisava né? desse A peia eu chacoalhão. não consegui levantar, eu tava ali perdido, mas era o que eu precisava naquele momento. Exatamente. Nossa, você foi E um eu dia, lembro, não foi o Laís, suficiente, você foi, deixa, você estava no projeto ali de destruição do ego. Eu falei, foi uma vez, ou a primeira vez com a ayahuasca, vamos de novo. era um retiro, né? Eram 4 dias. Então, eu fui no primeiro, no dia seguinte teve uma temascal e tal, e aí não teve consagração. E aí no terceiro dia foi na igreja do Daime. E aí foi que eu tomei mais um chacoalhão, mas eu tive uma experiência muito interessante, que eu me via como... Nisso eu estava no segundo ano da faculdade de medicina. Uhum. E ali eu tive uma experiência que eu me vi como um psiquiatra que ajudava as pessoas com psicodélicos. Né? Essa foi uma visão assim Uau! muito... É, eu todo de branco e as pessoas lá nos processos e eu prestando aquele auxílio e tal, eu ali junto, conversando. E aí aquilo assim foi bem profundo, né? E, e aí a partir dali aí eu segui no consagrando a ayahuasca. 3, 4 meses depois, eu com esse mesmo pessoal eu fui pro Acre, né? Numa aldeia lá dos Kaxinawá, Igarapé do Caucho, e também foram experiências bem profundas também, né? Foram 12 dias na tribo. Eu acho que eu consagrei umas 9 vezes, 9 dias. Meu Imagina, Deus do céu. integração passou longe, né? Porque integrava no outro trabalho e vai. Integração passou longe. Meu Eu Deus, acho que eu estou 9 dias. integrando até hoje. Tá. Não, a gente integra a vida inteira. Tem coisas que eu É, experienciei anos atrás que até agora eu tô tentando entender ainda. Travou, voltou. foi, cortou um Foi. pouquinho. E aí, a primeira coisa que me veio à mente, porque quando você falou assim, eu comecei a experimentar psicodélicos quando eu tinha 15, 16 anos, aí eu comecei a pensar o quanto que esses psicodélicos tiveram a ver com o fato de você estudar psiquiatria, né? Aí a gente começa a fazer a engenharia reversa, né? Porque a gente acha que essas plantas, esses químicos estão ajudando a gente, mas a gente está sendo, de certa forma, manipulado, né? Eu sinto que quando eu comecei a utilizar psicodélicos, parecia que eles já tinham um plano para mim. Eu É, falava, vamos fisgar essa daí. Ó, vamos fisgar esse cara, ele já tá estudando medicina, vamos pegar ele ali também, é, não é? exato. Vem cá, menino, que você vai trabalhar para mim. Estamos sendo utilizados como ferramentas, não estamos utilizando as ferramentas que são os psicodélicos, a gente está sendo utilizado como ferramentas deles, né? Não, é muito verdade. Exato, E aí exato. você foi em destruição total, você falou, deixa eu acabar com o meu ego, aniquilar meu ego, você falou, foi uma, já foi com os indígenas, e quando é que você parou desse monte de cerimônia? Em 2016? Ó, eu acho que eu ainda segui num ritmo bom, assim, tipo, pelo menos uma cerimônia por mês Uhum. até 2018. Porque realmente eu percebi as mudanças, assim, eram muito claras, né? E as pessoas que estavam em volta de mim também. Então eu era aquele party guy, tava sempre, vamos lá, não sei o quê e tal. E de repente eu comecei a meditar, comecei a fazer yoga, virei vegetariano, comecei a me interessar pelo conhecimento védico, né? Comecei a cantar mantras. Então, assim, foi uma mudança muito radical na minha vida. E ali foi que eu realmente entendi o meu lugar, assim, no mundo, o meu papel, o que que eu vim fazer, né? Então, é, continuou fazendo sentido por muito tempo.
Não, é igual eu vendo seu Instagram, aí tinha você vestido com uma roupa de yoga, aí, tipo, eu, como boa judge of character, né? Eu falei, deixa eu julgar essa pessoa, tentar entender em que caixa que eu coloco ela no compartimento do meu cérebro. Aí eu entro lá e tem você escalando lá, fazendo nos Alpes, sei lá o que você tá fazendo essas últimas semanas, aí tem a experiência da conferência, aí tem você vestido de yoga, e aí você falou de Ayurveda. Falei, ah, não cabe o que acontece, eu acho que sim. Quanto mais a gente utiliza psicodélico, mais a gente se torna a gente, né? E não necessariamente é o que as pessoas esperam, né? Não, porque as pessoas, eu acho que eles veem que a gente está nesse caminho da iluminação, todos nós estamos, né, no caminho da iluminação. Eles acham que a gente vai se tornar mais calmo, mais sossegado. Só que a gente se torna mais a gente mesmo, a gente se torna mais diferente, mais único, né? Do ponto que não dá para colocar dentro da Exato. caixinha. Você se torna colorido, né? É o unicorn. Você se torna aquele monte de cores, várias coisas. Mas quando você começou a falar das suas experiências com ayahuasca, eu lembrei de quando eu descobri psicodélicos também. Foi como se uma coisa maior que eu tivesse me puxando. Eu usava tanto eu me colocava em situações na minha vida que onde as pessoas nem utilizavam psicodélicos e acabei tomando acidentalmente porque tinha na geladeira de uma pessoa que era meu amigo que eu nem sabia que a pessoa utilizava psicodélicos. Aí eu falou assim: "Ah, help yourself, tipo, pega o que você quiser na geladeira". Aí eu fui ver um papel alumínio, tinha um chocolate lá, eu falei: "Olha, e esses bombons aqui?". Comi dois bombons, aí depois que eu comecei a conectar tudo que eu já tava high, né, na casa da pessoa, eu falei, gente, então assim, a forma como os psicodélicos me possuíram, dominaram a minha vida foi muito assim, de tipo, e no meu caso, não foi nem que eu comecei a mudar para melhor, eu comecei a desconstruir o antigo. Então, assim, toda a minha estrutura Aham. de Laísa religiosa, da quietinha, que aceitava tudo, eu comecei a me tornar mais eu mesma. Então, para as pessoas que olhavam de fora, falou, nossa, a menina virou do avesso, né? Mas aquilo era quem eu realmente era. É, eu fui possuída mesmo. Eu lembro que eu utilizava psicodélicos, a frequência que eu utilizava não tinha muita integração também, não, se eu pensar, né, no que eu estava fazendo naquela época, mas era como Uhum. se a minha paixão por psicodélicos era tão grande, eu assistia documentário com indígena, eu só chorava. Eu via o tanto que afetava a vida das pessoas e aquilo me tocava tão profundamente. E eu via também, obviamente, dentro de mim. Por mais que para as pessoas eu estava do avesso, para mim eu estava me construindo, né? Desconstruir para construir quem eu Uhum. realmente era. E foi assim, eu fui possuída e aí eu comecei na época era 5-MeO, então eu tava assim, no objetivo de self-destruction. Tipo, eu quero acabar com o meu ego, quero ver do que a realidade é feita. E eu lembro que hoje em dia Aham. eu utilizo psicodélicos bem assim, de forma bem estratégica e não tanto igual antes. Mas nessa época eu tava assim, era 5-MeO. Aí eu pegava um amigo pra trip sit me, aí meu amigo vinha e eu tentava, eu nem consegui breakthrough, mas o 5-MeO foi o que foi uma época assim de uns 5 meses, eu fiz umas 4 vezes. E aquilo, assim, me desconstruiu. E se parar pra pensar, não tem muita lógica do que a gente tá tentando fazer naquele momento, né? É realmente como se a gente tivesse possuído pelos psicodélicos. Exatamente, exatamente. Acho que é o nosso inner healer, né? Querendo, assim, com que a gente buscar a cura mesmo, trazer essa desidentificação, né, de padrões que a gente vai aprendendo e que são tão limitantes, né? Trazem tanto sofrimento, eles eles tiram a nossa espontaneidade, né, para que a gente de alguma forma seja se coloque numa posição de atender expectativas, de ser útil para os outros, né? E aí a gente Exatamente. perde a nossa Transcendência. originalidade. Uhum. É, E o desejo também exato. de trazer essa informação para as outras pessoas, né? Porque chegou a um ponto, mais ou Uhum. menos uns 3 anos atrás, quando eu comecei meu canal, eu falei, não, eu já tenho muita coisa dentro de mim que tá na hora de eu começar a falar sobre essas coisas, porque tem um monte de gente que não sabe. E trazer, e o que que os psicodélicos, eu sempre falo que eles não são, tipo, ai, a ayahuasca é tão boazinha, a mãe, a ayahuasca tá me ajudando. Não, eles não estão, ele é um processo de simbiose. A gente faz parte da natureza, eles também. Então, assim, eu vou te ajudar para você me ajudar também, porque aonde você tá indo não tá dando certo, não tá tendo não tá sendo recíproco pra gente. Então, deixa a gente cuidar dos seus básicos para que você get it together, né, como um ser humano, para que você consiga Uhum. servir alguma coisa para as pessoas que estão em volta de você. Porque não adianta só você, se a gente tá nesse lugar de
Você falou do inner healer, de a gente tá sempre precisa de cura, a gente não consegue sair do nosso próprio padrão, do nosso próprio drama, do trauma, a gente fica ali correndo atrás do rabo. Agora, se a gente aprende como funcionar como ser humano maduro nessa realidade, aí a gente começa a pensar nos outros. Até então, a gente estava auto-absorvido, né, dentro das nossas coisas. E uma característica dos É, psicodélicos é cuidar dos nossos básicos, né? Dar amor pra gente, são coisas bem básicas. A gente, ser humano, é igual uma planta, né? Dar amor, dar comida, exercício físico, um solzinho, a pessoa já consegue funcionar melhor para ela ter algo a oferecer. E eu acho que é uma então, característica de rara hoje em dia da gente conseguir transcender a gente mesmo e ter algo a oferecer para os outros, porque a maior parte das pessoas estão absorvidas. E aí eu sempre falo que os psicodélicos têm um objetivo com a gente, não é uma coisa assim aleatória que aí eles estão ajudando a gente porque eles têm amor incondicional. Não, eles estão ajudando a gente para que a gente ajude eles também. Não é um processo de colaboração, né, da gente. É que a gente não sabe ainda com a uhum, mentalidade que a gente tem, mas é um processo de colaboração com a natureza, né? É uma simbiose que está acontecendo. Então não é uma coisa que eles têm muito amor para dar e por isso que eles deram pra gente. Não, deixa eu dar amor para você para que você tenha amor para dar para os outros também. exatamente. E isso é confirmado pelo dado, que foi um dado que surgiu bastante lá na conferência, que o papel das experiências místicas e das experiências de unidade. Então, as pessoas que passaram por essa experiência foram as que melhoraram mais. Ou seja, quando a pessoa percebe que ela não é um euzinho separado que fica vivendo à base de atender os seus próprios desejos e tal, e pensando só em si, mas quando ela percebe que ela é o todo, né, que é esse todo, né, aí sim acabam os sintomas depressivos, né? Ela sente uma melhora muito maior quando ela tem esse tipo de experiência, ou seja, quando ela acessa a natureza verdadeira, né? Que é o todo, então a pessoa fica bem e fica feliz, né? Então eu acho que é mais ou menos isso que você Não, aí a disse gente aí, pode né? entrar no mistério das experiências místicas, né? Porque eu sei do que eu estudei É. até hoje que ah, a quantidade de cura que a pessoa tem de melhoras na vida dela está totalmente relacionada a essa experiência de oneness, né, de unidade e de experiência mística. E dentro de mística, a gente pode falar, algumas pessoas têm experiências religiosas. Eu já encontrei, e eu nem sou tão religiosa, mas eu já encontrei Jesus, Maria, Baby Jesus, um monte de experiência assim que tipo, uau. Mas muito provavelmente porque eu tenho a minha infância, o meu upbringing foi. Essa é a minha forma de me conectar com essa unidade. Católica. É, a base católica. Uhum. Então, eu É. rezo Pai Nosso, Ave Maria, que é a minha forma de me conectar com o todo, né? E dentro dessas experiências místicas, algumas pessoas têm experiências com astral superior, seres superiores, com o universo todo, com figuras religiosas, mas eu sei que a quantidade de cura vai ser de acordo com essas experiências místicas. E aí eu quero entrar nessa parte porque você, como psiquiatra, tendo baseado mais na ciência, eu quero saber como é que a ciência está explicando essa cura através dessa experiência de unidade, de experiências místicas, né? Como é que a ciência explica? Uhum. Então, é, nas palestras que tiveram essa temática foram as que mais me capturaram, né? Até porque os psicodélicos eles entraram na minha vida pelo lado espiritual, pela espiritualidade, pelo meu autodesenvolvimento e não pela ciência, né? Então, eu sempre enxerguei como algo espiritual e sagrado, né? Então, isso aí, ó, vou trazer aqui um pouquinho dos dados. Assim, eles ainda não conseguem explicar, né? Então, assim, uma das pesquisadoras, ela até trouxe uma pergunta provocativa, que ela disse assim, seriam os psicodélicos atuais com efeitos terapêuticos Ixi, travou um colaterais pouquinho, ou Fabrício. Você pode ler de novo a travou? pergunta dela? Travou. Pode Sim, falar. sim. Então, a provocação que ela fez foi a seguinte:
se os psicodélicos são remédios espirituais que têm efeitos colaterais terapêuticos ou se eles são remédios com efeitos colaterais espirituais. Uh! E aí sabe, aí como que ela respondeu? Yes. Ou seja, Já gosto dessa é isso pessoa. ou isso? Aham. Yes. Sim. Então assim, é o grande mistério, né? É difícil de explicar. E pelo menos lá ninguém se atreveu a entrar nesse mérito, mas trouxeram realmente muitos dados que confirmam experiências místicas com melhora geral, melhora geral. É, eu lembrei da. Como é que chama aquele projeto que foi feito que eles deram LSD? Não sei se foi LSD ou se foi cogumelo para os padres. Você sabe? Ah, é o da, como é que é? Da sexta-feira, Sexta-feira. como é que era? Sexta-feira Santa, alguma Good coisa assim. Friday, Good Friday, alguma coisa assim. Eu acho que foi isso. É, aham. Porque eu não sei se foi essa mesma pesquisa. Ah, não, não foi. Ele está. Eu assisti, quando eu fui para essa conferência, eu assisti uma das palestras que foi que mais me marcou, que eu lembro que eu tinha começado a chorar, que eles, seguindo esse modelo do Good Friday, né, eles deram. Psicodélicos para um rabino, para um padre, para pessoas de várias religiões. E todos eles falaram, acessaram esse lugar de unidade e falaram que psicodélicos é Deus, basicamente, cada um independente da religião deles. E é interessante porque todas as religiões elas carregam a gente para o mesmo lugar, né? Para esse lugar de unidade, de conexão com algo superior que a gente. E aí me lembrou também do, não sei se você já leu o livro da Serpente Cósmica do Jeremy Narby. Não, É um não, livro ainda não. da ayahuasca, chama As Origens do Conhecimento, alguma coisa assim. É esse antropólogo americano que ele é enviado lá para o meio da Amazônia para fazer pesquisas com ayahuasca. E aí ele chega lá e ele pergunta para todos os indígenas, fala, não, eu quero saber como é que a ayahuasca funciona. Você pode me falar o que que você sente, o que que você experiencia? E todo mundo responde a mesma coisa para ele. Se você quiser conhecer a ayahuasca, você tem que tomar direto na fonte, você tem que beber o chá. E ele fala, de jeito nenhum que eu vou beber esse chá, ele é todo racional, sabe? Todo... é, um americano típico, né? Construído com o framework daqui. Ele fala: Não, eu não vou tomar. Até que eventualmente ele se rende e ele bebe o chá. E ele continua fazendo a pesquisa dele, ele fica fascinado, ele fala: Meu Deus do céu, o que que é isso? Aí ele começa a conectar a ciência com os aprendizados da ayahuasca, né? Então ele tenta explicar cientificamente como é que a ayahuasca funciona. Ele fez bastante pesquisa também no fato de que o mariri, o cipó, ele é igual a uma serpente e a serpente é igual ao DNA também, né? Então ele fez todos esses estudos, ele começou a assimilar como é que a ciência funciona. Por que que a ayahuasca é efetiva? E aí, no final dessa pesquisa dele, ele faz uma reunião com todos os indígenas, um grupo lá, ele faz a reunião, e aí ele explica todas as descobertas que ele fez, né? E aí um indígena lá no fundo da sala, depois que ele faz a apresentação, levanta a mão e pergunta: What took you so long? Por que que você demorou tanto, né, para chegar nessa? Então, assim, é uma sabedoria ancestral que a gente está redescobrindo. São coisas que estão ali de muito tempo já. Se você for ver, todas as religiões vêm de uso psicodélico, né? Principalmente o cristianismo, né? Uhum, Da gente tomar hóstia, tipo, o que que é isso que você toma o corpo de Cristo? O que que é isso? E aí, de alguma forma, o vinho é permitido dentro da igreja. Por quê? Porque os gregos colocavam, né? Salpicavam o vinho com psicodélicos e aí a gente começa a ver as raízes de todas as exato. religiões e como que as religiões praticadas de forma correta, interpretada de forma correta, carregam a gente para esse mesmo lugar de unidade, que é onde a gente se sente Uhum, bem como ser humano, porque tanto que já foram feitas pesquisas científicas do porquê que participar de uma igreja, que ir para uma igreja faz bem para a pessoa. E aí fizeram as pesquisas e a conclusão foi por conta da comunidade. Não é por conta da conexão com Jesus ou conexão de reza, nem nada. Não, é porque você tem uma comunidade onde você sente que você faz parte de algo ali, você tem pessoas em volta de você. E a gente vê que os psicodélicos estão chegando num momento
Muito importante porque a gente está isolado. A gente nunca foi tão isolado, apesar da gente parecer que está conectado, né, na internet, a gente nunca viveu tão isolado Uhum. como como ser humano. E a gente tá, é depressão, ansiedade, insira aí os nomes que eu sei muito bem, os códigos, né? Que para você como psiquiatra, os códigos. E é difícil pra gente, principalmente depois a gente estudar tanto, ler tanta coisa, vir para essa realização de que a resposta é amor. A resposta é a união com as pessoas em volta da gente, né? Aí quebra um pouco e aí vem essa parte da ciência acompanhando as descobertas, né? Porque a ciência é maravilhosa e você, como psiquiatra, você sabe, mas você, imagina se você, como psiquiatra, você tivesse parado de utilizar psicodélicos porque a ciência ainda não comprovou, porque ainda não provou os dados de que realmente faz bem ou que tem substâncias que talvez você experimentou que ainda não tem dados científicos, né? Resultados, efeitos a longo prazo do que vai acontecer com você, mas ainda assim você está experienciando, porque alguma coisa dentro de você te fala que tem alguma coisa ali, mesmo que a ciência ainda não acompanhou e não chegou aqui para comprovar que isso funciona. E aí eu quero saber de como é que foi essa jornada. Eu sei que antes você já tinha começado a utilizar psicodélicos, então significava que você já tinha uma mente aberta, né? Mas como é que foi Uhum. ir para a faculdade de medicina? E se enraizar mais ainda no mundo acadêmico, que é científico, e como é que foi para você participar também? Porque o trabalho que você faz agora, né, como os psicodélicos estão te usando, você está participando é um novo paradigma de como a ciência acompanhar isso daqui, mas também utilizar, mesmo sabendo que não vai acontecer, não sabendo o que vai acontecer comigo mais para frente, se tem algum efeito colateral depois de 10 anos, sei lá, utilizando essas coisas. Como é que foi para você essa transição? Foi fácil? Foi difícil? Olha, na verdade foi muito fácil, porque como a exemplo aí as tradições orientais prezam muito pela experiência pessoal, né, experiência direta, então, é, né, que é basicamente o sentir, né, o que que eu sinto, o que que eu senti. Então, em todas as minhas experiências psicodélicas, era muito claro para mim, quando eu sentia assim, meu coração totalmente aberto, sentindo um amor por todos, uma vontade de querer fazer a diferença, sabe, na vida dos outros. Então eu falava, cara, não tem como isso estar errado. Isso é sagrado, isso é espiritual, né? Então isso aqui para mim é a confirmação de que é o caminho, né? De que é o meu caminho. Então, assim, eu sigo com essa convicção, né? Em todas as experiências que eu tenho, isso fica cada vez mais claro. Então, é fácil, assim, para mim continuar transitando com essa convicção, né? E me alegra muito o fato de ver a ciência quando começa a falar das experiências místicas e espirituais, que eu falo, ó lá, onde eles estão chegando. E aí, olha que interessante, né? Uma das palestrantes também trouxe essa provocação. Eu não lembro muito bem qual que era o tema central da palestra, mas ela trouxe isso. Será que os psicodélicos não serão como é que eu posso dizer? Que não serão eles que vão catalisar esse processo da ciência se unir novamente com a espiritualidade e entender que, na verdade, são uma coisa só, né? E lá atrás isso houve uma cisão, uma divisão, né? E aí ela trouxe essa provocação. Será que não vão ser os psicodélicos que vão fazer esse resgate e vão mostrar para a ciência, olha, tem coisa aqui, né? Não é viagem de gente que usa substância e tal. Existe, né? Então é muito muito gratificante assim poder estar vivendo esse Será que momento os aí. psicodélicos não, eles já estão fazendo isso, né? Se você pensar, você como É, psiquiatra, né? E as pessoas que você está afetando, e você vendo outros indo nessas conferências, dá para ver o tanto de gente que
São acadêmicos que estão utilizando substâncias e uau, são pessoas diferentes, são pessoas provocativas, igual essas pessoas que fazem essas perguntas, né? E a gente está aqui realmente para isso, Uhum. porque para desenvolver um novo paradigma, a gente precisa chacoalhar as fundações do antigo, né? E como é que a gente Exato. com perguntas e cutucando até o negócio desabar. E eu acho que a experiência psicodélica é muito. Tem uma frase do Terence McKenna que ele fala: é pular no desconhecido sabendo que vai ter uma cama de penas te esperando ali. Então, enquanto você foi falando, eu fui pensando também do tanto que a gente precisa ter autogerenciamento de. Apesar da ciência não ter comprovado, deixa eu ver o que que tem aqui, né? Não preciso mergulhar totalmente, utilizar essas substâncias, mas deixa eu examinar e ter essa capacidade de nos conhecer, né? Contemplar quem que a gente é e confiar na gente também, porque se a gente não confia na gente, como é que a gente entra numa experiência psicodélica? Ah, se a ciência não comprovou, então é uma segurança interna tão grande que a gente precisa ter, porque realmente a ciência ainda está acompanhando, não comprovou tudo. Então a gente está nas nossas próprias mãos. Né? A responsabilidade da gente entrar numa experiência e saber o que que vai sair dali é uma caixa da Pandora. A gente não tem a mínima ideia do que vai sair. A gente pode até fazer as anotações de perguntas que a gente tem, mas os psicodélicos estão no controle. Então, essa Exato. habilidade também de entrega, de sair do controle. Uhum. Sim. E ainda nessa questão dessa mudança de paradigma, né? Teve um bloco lá na conferência que foram pesquisadores americanos, né, das universidades mais conceituadas, né, Cleveland Clinic, Ohio State, enfim, a gente sabe a influência que os Estados Unidos têm, né, enfim, na maioria dos assuntos, e eles que, vamos dizer assim, eles que causaram a proibição das pesquisas lá na época da contracultura, né, e E aí foram dois psiquiatras, né? Um deles trouxe dados de uma pesquisa que eles fizeram com psiquiatras americanos a respeito da opinião deles sobre os psicodélicos, né? E aí eu trouxe só alguns exemplos aqui, assim, só para a gente ver como realmente está havendo uma mudança. Em 2016, 40% dos entrevistados achavam que os psicodélicos eram uma promessa na psiquiatria. 40%. Em 2023 já são 80,9%. Hum, Então você vê uma mudança Meu aí Deus do céu. absurda. E assim, psiquiatras americanos, né, que a gente sabe que enfim, uma nação que tem ali um certo conservadorismo forte, né? E aí um outro dado, 28% em 2016 achavam que o uso de psicodélicos no contexto da PAP, da psicoterapia assistida, aumentavam os resultados. Então, em 2016, 28% achavam isso. Em 2023, são 73%. Uau. Então, assim, a gente vê que a opinião sobre os psicodélicos, né, sobre o uso terapêutico dos psicodélicos está evoluindo, né, a visão está sendo clareada à medida que as evidências científicas também vão surgindo para suportar essa nova visão, né? Então, bem interessante. E aí, um outro pesquisador que é de Ohio, ele, ele trouxe os dados, né? Ele fez uma pesquisa com os psiquiatras para saber quantos já tinham passado por experiências psicodélicas ou conheciam alguém muito próximo que já tinham tido. E aí, então, 57% tinham proximidade. Desses, desses 57, 33 já tinham usado e 24 tinham alguém próximo que já tinha feito um uso de psicodélicos, né? Então a gente vê que a coisa está Se alastrando. realmente evoluindo. Nas mentes que vamos dizer que disseminam aí bastante conhecimento, né? Então, a coisa está andando.
Não, eu começo a pensar porque quando eu mudei para os Estados Unidos, eu mudei para Berkeley. Eu podia ter mudado para qualquer lugar dos Estados Unidos, mas eu mudei para onde o movimento hippie começou. E ainda assim, em Berkeley, eu não tive experiência nenhuma com psicodélico nenhum. Depois que eu mudei ali, eu morava mais ou menos perto do Vale do Silício, né? E eu fico pensando, o que que veio antes, o ovo ou a galinha? Porque os psicodélicos não são uma coisa separada da natureza, tá tudo trabalhando junto, né? A interconnectedness de tudo. Por que que eu fui parar no meio de Berkeley? E por que que depois eu comecei a experimentar psicodélicos e eu começo a ver como é que tudo isso conecta, né? Fazendo a engenharia reversa da minha vida. E outra coisa Hum. que me lembrou de você falando desses dados, desses psiquiatras, é que no fundo, todo mundo que se forma como psiquiatra ou de medicina geral, eles querem ajudar as pessoas. E eu acho que vendo o que está disponível, né, da indústria farmacêutica no momento e vendo os seus pacientes não melhorando, qual é a eficácia de um antidepressivo hoje em dia? Qual que é a porcentagem de eficácia? É, na média é 60%, 60 e poucos por cento. Então, quase 40% não tem resposta. Pois é. Então, você está É. vendo os seus pacientes não melhorando. Aquilo bate em você, de tipo, o que que eu tô fazendo? As pessoas não estão melhorando, né? 40% dos meus pacientes não estão melhorando. E ainda assim, porque o antidepressivo, ele não cura, ele trata os sintomas, né? Ele não tá curando a raiz. Então a pessoa tá dependente ali do. Então tem vários fatores que entram. O ego do médico, dele querer que a pessoa dependa dele o tempo inteiro. Ou o não ego dele ver que as pessoas não estão melhorando, e não só isso, mas eu não estou tratando a raiz do problema. Essas pessoas são dependentes de mim o resto da vida. Eu preciso ver que as pessoas realmente estão melhorando. E ninguém faz. As pessoas que se formam em medicina, elas querem realmente ajudar as outras pessoas. E aí eu penso que é um Uhum. processo de evolução psicológica de todos os médicos, de chegar ao ponto de ver que, não, essas ferramentas aqui que eu estou usando não estão. Elas estão obsoletas. Eu preciso ir atrás de outras substâncias, de outras coisas novas que a ciência está comprovando. Ketamina, por exemplo, ayahuasca, né, que tem vários lugares que é legalizado para uso religioso. Então, eu preciso de ir atrás de outras ferramentas e chegar a um ponto onde os psiquiatras vão ser capazes de prescrever psicodélicos, né? Vai ser uma coisa assim de que mundo é esse? E é para onde a gente está caminhando? Vai demorar tempo, né? Eu acho que tiveram é, da Maps. Eu acho que a gente teve umas bad news aí, né? Da aprovação. Sim. Foi um grande passo para trás, mas Uhum. ainda assim, tá acontecendo, né? Foi. A vida E do. o Rick Doblin lá na conferência, você via que ele estava abatido. Apesar Nossa, dele estar sustentando essa luta há 40 anos, 40 né? anos, a Então vida inteira do cara, meu. é, o bicho assim tá calejado já, mas eu acho que essas últimas notícias ele realmente não esperava. Acho que a comunidade psicodélica não esperava, né? Já tem tanta evidência e Mas assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eventualmente vai vir outro Rick Doblin e vai continuar, porque Mas esse é o pensamento também, que as coisas que a gente está plantando, não é, a gente não vai colher nessa vida. Essa consciência sobre psicodélicos não vai ser agora, né? Que a gente vai colher os frutos, e talvez não nessa vida, mas eu vi uma frase esses dias que falava: aquele que planta sementes sem sentar na sombra da árvore entende mais de como o mundo funciona do que qualquer outra pessoa. Porque é basicamente isso, uma vez que você mergulha nessas experiências, você vê que quando você morre, é o seu ego que está morrendo, você volta pro todo. Então é a consciência de cuidar do todo, né? Do que está em volta de mim. É, e tá acontecendo, eu só não sei se vai acontecer rapidamente a ponto da gente conseguir salvar tudo. Eu sou bem otimista, né? Eu sei que foi cara, do Rick Doblin, é uma vida inteira dedicada É porque é MDMA também, né? Não sei, talvez. É porque tem a parte da indústria farmacêutica, tem muitas coisas ali que estão jogando, né? São muitas pessoas do mundo científico também que tem todo um ego de tipo, eu não posso. É igual o Rick Doblin. Pensa que o Rick Doblin ele passou uma vida inteira defendendo o uso de MDMA. Mas imagina que MDMA não funciona. Realmente não funciona. Ele não vai ter, a pessoa não tem um. E aí. Esse é o Rick Doblin defendendo psicodélicos, mas tem médicos que defendem o não uso dos psicodélicos. Então, eles têm uma carreira toda científica baseada naquilo de não, eu sou contra isso. Para eles baixarem uhum, o ego deles e falar que não, realmente, eu tô vendo que tem muitos resultados, não tem como a gente ignorar esses resultados. É burocrático, mas ao mesmo tempo
é a evolução do coletivo, que é sempre mais devagar do que a do indivíduo. E aí a gente se encontra nessa situação de que estamos nas nossas próprias mãos de fazer essa exploração, de ler os livros certos, porque a gente está vivendo na melhor época da humanidade também, né? De ter essas ferramentas, Uhum. nem de ter essas ferramentas, porque nos anos 60 o que aconteceu é que eles tinham as ferramentas, mas não tinham conhecimento, né? Eles estavam começando os dados científicos, a pesquisar tudo, só que foi fogo na mão de criança. Aí a pergunta é, por É, que o nosso papel é e o Tim importante? Leary também, Tim É, Leary também, né? puta que pariu, Cara, ele ele podia é ter, um tanto que louco. o É, Terence McKenna falou. ele foi citado lá também, na Foi, porque conferência. assim, é uma O- forma não consciente de é, alastrar. Ele queria colocar, dar LCD para todo mundo, e não é assim que funciona, não é para todo mundo. O Terence McKenna tem um toque dele que ele fala: eu fui mais esperto que o Timothy Leary, porque eu fiquei quieto. A minha palavra chegou a muito mais gente, e até hoje chega. Todo mundo escuta ali o Terence McKenna, os toques dele estão tudo quanto é lugar e vão ficar o resto da vida. Porque ele foi low-key, né? Ele utilizava, mas ele ficava naquele, ele não se envolveu com o governo. Agora, o Timothy Leary já se enfiou ali, tinha que falar alto, tinha que mostrar para todo mundo. E aí, a resposta tá na gente, em como é que a gente está utilizando essas ferramentas. Por isso que o seu papel é importante, o meu papel é importante. Eu não posso nem falar do meu papel, porque no começo do meu canal eu falei muito sobre psicodélicos. Só que eu cheguei a um ponto onde as pessoas começaram a me mandar mensagem falando: eu tomei e não fez nada, minha vida tá a mesma coisa. Eu falei, gente, não é uma pílula mágica. Precisa trabalhar no indivíduo que está utilizando as ferramentas, não só esperar que o cogumelo conserte tudo na sua vida. E aí, parte de mim eu fiquei chateada, porque eu falei, poxa, eu tô ensinando como utilizar para desenvolvimento pessoal, e ainda assim as pessoas estão tratando com essa banalidade, que é a consciência das pessoas de hoje em dia. Então, o nosso papel é importante em trazer essa consciência da importância de utilizar essas ferramentas, mas da pessoa que está utilizando essas ferramentas. Porque tem muita gente também que se ah, perde. Você, como psiquiatra, você sabe, a pessoa, eu sou Jesus. Aí eu conheço duas pessoas que tiveram experiências psicodélicas e saíram e acham que elas são Jesus. Entraram, uma entrou totalmente na igreja, a outra não fala mais com ninguém porque acha que é Jesus, né? O ego tá. Então, assim, existe os perigos, né, de entrar nessas experiências, porque ou o psicodélico, e aí eu queria saber da parte científica como é que funciona e da sua opinião também, porque na minha opinião eu tomo um psicodélico, ou aquele psicodélico ele vai desconstruir o meu ego, né? Para que eu descubra a minha essência, quem eu realmente sou, ou quando o psicodélico bater, a minha estrutura vai se sentir tão ameaçada que é igual um vírus, ela vai se enrijecer mais ainda e eu vou ficar mais forte ainda dentro daquela pessoa que eu acho que eu sou. Né? Então, de duas, uma, ou o ego é desconstruído, ou ele se reforça mais ainda. Igual, sabe quando você toma antibiótico, aí o antibiótico era tão forte que o vírus ficou mais forte ainda. E eu sinto que os psicodélicos podem deixa eu ser ver. utilizados dessa forma também. Qual que é a sua opinião sobre isso? É, aí eu vou mais pro lado que a gente acaba analisando as contraindicações, né? Então, basicamente, que eu acho que é bem importante também falar aqui, e é uma coisa que eu andei divulgando um pouco no meu Instagram sobre a conferência, e eu acho que ainda falta colocar essa ressalva, porque senão todo mundo acha que é uma panaceia, que é para todo mundo, que é só pegar e tomar e tal, e não é bem por aí, né? Então, existem algumas contraindicações bem claras, né, seja doença cardiovascular severa, doença, hipertensão severa, doença neurológica também, e aí da parte da psique, pessoas que já têm um histórico de psicose, né? Então a psicose é esse descolamento da realidade. Então a pessoa começa a viver num mundo onírico, né? Num mundo de sonhos, com delírio, delírio religioso, delírio de grandeza, né? Com às vezes alucinações, né? Então, pessoas que têm essa história de psicose, esquizofrenia pessoal e familiar, ou seja, tem um familiar próximo, já não é indicado, né? Pessoas com transtorno afetivo bipolar também, porque é dito que o uso de psicodélico pode precipitar um quadro de mania, né? E depressão grave com sintomas psicóticos também, né? Então, que é
que dá para entender se a pessoa já está meio descolada da realidade, você fizer uma sessão psicodélica, aí vai de vez, né? Então, são mais ou menos essas o que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, né? E claro que também ter a consciência de que são vários fatores que vão influenciar na experiência, né? Então, a pessoa depende da intenção que ela tá, né? Como que ela tá, em que momento que ela tá da vida, o contexto fora, né? O setting, então, em que lugar físico que ela tá fazendo isso, com quem que ela tá em volta, né? Então, tudo isso vai influenciar na experiência, né? Então, eu acho que é bem importante também as pessoas entenderem que não é só sair tomando em qualquer lugar, em qualquer circunstância, né? Para ter um efeito terapêutico, tudo isso tem que ser muito bem avaliado, muito bem pensado, né? E aí sim a gente pode esperar talvez um efeito positivo, né? Eu sempre falo que pessoas emocionalmente desequilibradas também não é pra elas, porque a pessoa já entra, ai, eu tô com medo, o que que o psicodélico vai fazer? Eu falei, nem toma, não toma, não toma. Vai se conhecer primeiro, vai É, se entender de onde é que tá vindo esse medo, vai se estabilizar emocionalmente, depois você toma, porque a tendência é que o psicodélico traz caos, né? Pelo menos a minha opinião. Eu sinto que traz um. É, e é especialmente bom para pessoas que estão naquela mesma rotina, mentes rígidas, pessoas com mente fechada, né? Para quebrar um pouco aquela rotina e a pessoa conseguir fazer movimentos. Agora, se você não tem nem rotina na sua vida, você não tem nada, você não tem aonde se agarrar, você vai entrar na experiência psicodélica e vai se perder. Porque traz mais caos. E aí, se a pessoa já tá no caos, vai trazer mais caos ainda. Então, não vai adicionar positivamente na situação. E aí o que a gente vê são pessoas desassociadas, porque eu sinto que como humanidade estamos desassociados do nosso corpo. A gente está retornando para o nosso corpo, aprendendo a retornar para o nosso corpo. Os psicodélicos vai ser uhum, mais uma das coisas que as pessoas usam para desassociar. E eu falo isso porque grande parte do meu público é o pessoal da espiritualidade. E aí a gente vem aqui com essa responsabilidade de trazer o que a gente experienciou na experiência psicodélica para cá, para essa realidade, na realidade física e fazer acontecer nessa, porque o governo está aqui, a proibição está aqui, a ilegalidade está aqui, então o nosso trabalho está aqui, não está lá em outros levels de consciência, porque aí é utilizado para deixa eu exato. curtir mais da minha vida. Ah, essa vida não tá legal. Ai, por que que a gente tem que voltar? Tem gente que fala, mas por que que a gente tem que voltar para essa realidade aqui? Falei, se você saiu da experiência psicodélica pensando assim e não vendo o quão bonita é essa realidade, você está fazendo errado. Porque o certo é você sair daquela experiência e Uhum. falar: Meu Deus, a grama é verde, eu posso sair, eu posso tomar água. É umas coisas simples, sabe? Que os psicodélicos trazem É, posso nessas tomar sol, realizações. me conectar com o sol. É, Exatamente. Umas coisas bem básicas que é, se a gente não está enxergando essa realidade de uma forma melhor, a gente está se a gente está saindo da experiência psicodélica e não está vendo a sacralidade dessa vida, a gente está fazendo errado. E aí volta como é que a gente está utilizando essa ferramenta? Porque aí o psicodélico pode ser o novo açúcar. Ah, deixa eu usar esse negócio só para esquecer do que eu estou passando nesse momento, para me desassociar, anestesiar, né? Que a cannabis eu vejo que é muito utilizado para isso também. E aí entra nessa parte de é a pessoa que está utilizando a substância, não a substância, assim, porque o LSD faz isso, a maconha faz aquilo. Ó, e eu sei que você fala sobre cannabis também, então é interessante a gente entrar nessa parte da cannabis, porque é a culpa da planta, a culpa da planta. Eu falei, não, não é a planta, não é a planta, é a pessoa que está utilizando. Se a pessoa não tem a mente forte para entrar na experiência, porque se você, eu tô tomando psicodélico para descobrir quem eu sou. Não, você tem que saber quem você é antes de entrar na experiência psicodélica, porque os psicodélicos, se você achava que você era verde, os psicodélicos vai te trazer um monte de cor diferente. Então, exato. você pode sempre voltar para ser a cor verde, mas os psicólogos vão te mostrar aquele monte de cor. Agora, se você já entra ali esperando que ele, você vai sair de lá com mais perguntas do que respostas. Aí, como é que aplica? E eu quero saber de você, porque você tem todo esse embasamento acadêmico, de começar, igual eu tô vendo pessoas para entrevistar, né, aqui pro meu canal. Só que tem pessoas que elas têm bastante conhecimento sobre psicodélicos, mas elas não estão mais nessa realidade.
Eu conversei com uma pessoa que, tipo, o cara tá vivendo numa comunidade isolado de todo mundo. É fácil viver todo zen, igual um monge no meio do nada, quando você tá como é que ele fala? Off the grid, né? Você saiu totalmente, né? É fácil, Uhum. tá? Atingir a iluminação quando você só tem pessoas amáveis em volta de você. Atingir a iluminação aqui, quando o povo tá gritando com você, tá falando um monte de merda. Na sociedade de hoje em dia, aí sim conta como atingir a iluminação. Mas eu quero saber pra você, como é que tem sido? Porque grande parte de mim eu gosto, porque todas essas pessoas que utilizam psicodélicos, tem muita gente interessante, sabe? Que eu gosto de ouvir coisas novas, provocações novas, mas também tem muita gente que tá totalmente checked out. Muitas pessoas que utilizam psicodélicos ou no mundo dos psicodélicos, né, psychedelic field, que é um field novo que está surgindo, que as pessoas não estão muito assim nessa realidade. E as pessoas têm, principalmente com psicodélicos, eu tenho esse desejo de mostrar para todo mundo. Então mostra na sua vida como é que você está fazendo acontecer na sua vida, nessa realidade aqui, para você trazer outras pessoas para esse mesmo lugar que você tá. A desassociação, como é que tem sido para você na sua própria jornada? Porque eu vejo também que eu posso ter falado que eu utilizei psicodélicos, grande parte, várias experiências que eu tive foi mais para desassociar, não desassociar, querendo aprender mais coisas, sendo que eu já tinha várias coisas para aprender no meu prato, entendeu? Não precisava de mais uma experiência. É, Não precisava mamar na teta da mãe lá da fonte para saber que eu sou amor, que eu tenho que fazer as coisas, né? Como é que tem sido para você lidar com essas pessoas que estão desassociadas? Então, a gente acaba conhecendo muitas pessoas assim, né, no meio da espiritualidade, né, principalmente dos ciclos aí de ayahuasca, né, então eu costumo, assim, pensar, tem uma frase do Osho, né, que é bem interessante, que ele fala assim, os psicodélicos, eles te permitem, por um instante, entrar no mesmo quarto que Jesus, Buda e Krishna. Só que você só pode permanecer alguns instantes ali, né? E o verdadeiro caminho é você conseguir encontrar esse paraíso no seu dia a dia, né? Então é pegar essas experiências e entender como é que você pode gerar um bem-estar, né? Gerar um bem-estar para os outros, para você mesmo, né? E não achar que então você teve o vislumbre e agora é isso, você vai ficar lá e vai sair da sociedade e tal, né? Esquecer que, pô, cada um tem um papel aqui, né? Cada um tem um dharma, né? Então eu, eu gosto de trazer muito essa visão do Vedanta, né? Então cada um tem um propósito, né? Então se você nasceu no lugar que você nasceu, na família que você nasceu, tá tudo certo, era para ser ali do jeito que é, né? Então, não adianta você vestir uma tanguinha e morar na Índia e renunciar a tudo e falar, agora eu vou me iluminar. Não vai se iluminar, não vai, não é assim que funciona. Sua conta kármica tá lá, não é só você ficar em silêncio lá meditando, né? Então, num dado momento, você precisava estar em tal lugar para cruzar com tal pessoa, para ensinar tal coisa, para aprender tal coisa, e aí você se retirou. Você não estava ali. Então, você também está gerando um karma por não estar no lugar que você deveria estar, né? Então, para mim, assim, isso é muito claro. E eu falo isso porque é, eu passei por um momento, depois que eu comecei a consagrar, eu entrei meio que num ego espiritual, né? E aí eu comecei a achar que, não, mas eu medito, eu canto mantra, eu faço yoga, eu sou vegetariano, você ainda está lá atrás, né? E aí quando eu viajei para a Índia a primeira vez, eu via lá os sadhus, os renunciantes, né? Só com a tanguinha, vivendo de esmola e meditando o dia inteiro. E eu olhava e falava, cara, e se eu largar a minha vida toda e vir para cá? Eu fico aqui, vivendo igual eles, vou renunciar, né? Vou abrir mão de várias coisas, mas eu vou acabar com o meu sofrimento, eu vou me iluminar. E é isso. E aí eu ficava pensando, eu lembro que eu comentei com a minha mãe falou, pelo amor de Deus, o que é isso? Você tem que entender o seu papel, você tem que encontrar o seu caminho aqui, né? E aí
o tempo foi passando e eu fui vendo, não, peraí, cara, não é assim, não é, você ter o vislumbre do paraíso e se apegar àquilo, não, peraí, tem que aterrar, né? Tem que voltar para a terra. Aí a gente pode Então, entrar no Ayurveda. Vamos entrar pra Terra. ah, Qual que é seu legal. signo, Fabrício? Eu sou, pela astrologia tropical, eu sou aquário. Hum. Aquário, ascendente em Áries, Lua em Capricórnio. Mas no Védico é outra coisa. É, Você tem cara de no Védico é Capricórnio. outra coisa. Então, pelo Védico eu sou Capricórnio. É, que interessante. Tá. Aí vamos É, falar agora de como aterrar, então, porque eu vejo que as é, pessoas têm a experiência psicodélica e elas vão lá para as nuvens. Uf, aí tem que puxar o pé, né? Vamos voltar para cá. A gente tá aqui nessa realidade, você precisa achar seu Dharma, o que que você tá fazendo. Aí as pessoas usam o propósito como uma distração. Ai, porque eu ainda não sei meu propósito. Seu propósito tá aqui, botar o pé na terra, botar o pé nessa realidade, fazer os básicos, dormir direito, fazer exercício físico, se alimentar bem, tomar água, tomar um sol, acabou, ah, básicos. O resto vem. Seu propósito é se aterrar. Porque eu falo disso porque tem sido um tema de quebra do meu ego espiritual de não sei quantos anos também, de me afirmar mais, firmar meus pés aqui, grounding, né? Ground myself, de colocar o meu pé na terra e fazer acontecer nessa realidade, porque eu sinto que o meu uso de psicodélicos durante esses 8 anos fez eu viajar para várias outras realidades. Do ponto, e eu sou pisciana ainda, então assim, eu tenho bastante Capricórnio no meu mapa, mas eu sou pisciana, então assim, eu começo a estudar e comecei a ler livros de várias consciências e para onde é que são as realidades alienígenas e blá. Eu falei, não, peraí, eu tenho que voltar para essa realidade porque o meu trabalho tá nessa realidade aqui. Então eu falo do meu próprio processo de ver que eu não é um processo de ascensão. Consciência já tá lá. É um processo de descer para o meu corpo, de trazer a alma para o meu corpo, de me firmar mais dentro do meu corpo, que é esse aterramento que você está falando. Isso são várias ferramentas que podem ser utilizadas, né? Mas começa pelos básicos, porque eu hum, tô num momento onde eu não posso mais tomar ayahuasca para ayahuasca ficar falando que eu tenho que comer coisas saudáveis. Eu não vou fazer esse desserviço de quem prepara o chá. Sabe? De fazer isso. Não, eu quero aprender mais coisas. Não posso mais tomar ayahuasca para aham, falar que eu tenho que tomar sol, que eu tenho que cuidar do meu corpo, que eu tenho que me exercitar. Não posso. E eu vejo que muitas pessoas é a mesma mensagem. A pessoa vai lá e toma de novo, aí toma de novo. A ayahuasca vai falar a mesma coisa. Ame os seus amigos, mas ame a si mesmo. Pelo menos os meus aprendizados de Vipassana, de experiência psicodélica, é amor próprio. E aí eu olho de toda essa minha jornada do meu ego espiritual, a necessidade de eu retornar para o meu corpo. Então, eu acho que tudo que você vai falar agora sobre Ayurveda e também sobre o seu conhecimento de como nos aterrar mais para que a gente ganhe mais dessas experiências psicodélicas, ao invés da ayahuasca ficar falando pra gente que a gente precisa fazer os básicos, né? Principalmente você como médico, tá, tipo, antes de prescrever o antidepressivo, você tá tomando sol, você tá se exercitando, você tá comendo bem, você tem pessoas que te ajudam em volta de você. São os básicos. Se você não tem isso, vamos fechar os básicos primeiro, depois você passa para os antidepressivos ou psicodélicos e tal. E eu sinto que a gente tá numa. É o tema do momento voltar para os básicos, né? Então eu quero saber um pouco do seu exato. conhecimento das experiências psicodélicas e também do Ayurveda. Uhum. É, nada melhor do que o Ayurveda, assim, para levantar a importância dos básicos, né? Então, rapidamente, assim, o Ayurveda é a medicina tradicional da Índia, né? Datada de mais de 6.000 anos, né? Ou seja, essa data ela vem porque tem as escrituras são dessa data. Então, imagina que antes disso ela já era praticada, né? Então tem mais do que 6.000 anos, né? Então é um sistema de saúde completo, né? Que na Índia tem todas as áreas, inclusive cirurgia, tudo, né? Aqui no Brasil acaba chegando para a gente uma versão mais compacta, né? Que Que a atende gente mais pode aí processar, né? prevenção. Que a mente americana consegue É, processar, né? exato, exatamente. Ah. E acaba ficando mais na área de prevenção e promoção de saúde. Claro que trata, né, a gente consegue tratar já alguns desequilíbrios que a medicina moderna ainda considera como um sintoma inespecífico, né? Por exemplo, gases. A pessoa toda vez come e fica
com a barriga estufada. Isso já é passível de tratamento no Ayurveda, né? Então a gente já vai entender que tem um vata agravado, né? E então, trazendo um pouquinho, o Vata é bem importante nessa conversa dessa intersecção entre Ayurveda e psicodélicos, né? Então, basicamente, o Ayurveda divide, ele parte do pressuposto da teoria dos cinco elementos, né? Que o mundo material ele é composto dos cinco elementos, né? Indo do mais grosseiro para o mais sutil, então terra, água, fogo, ar e éter, né? Então, tudo é formado por esses elementos, inclusive nós. E o que que vai diferir de uma pessoa para outra é a predominância desses elementos, né? Então, a gente que é mais alto, mais esguio, mais longilíneo, a gente tem menos estrutura, né? Então, a gente tem mais vata, a gente tem mais ar, tá? Então, assim, o indivíduo que tem mais estrutura, ele tem mais kapha, né, que é basicamente terra e água. Então, tem a estrutura, que é o kapha, tem o tipo metabólico, que é o pita, né, que é o fogo. Então, são pessoas que têm um metabolismo mais acelerado, né? E essa classificação ela é psicofísica, então tem as características físicas e tem uma certa influência na mente também, tá? Então, kapha, estrutura, pita é o metabolismo e vata é movimento, né? Então, vata, ele é ar e éter juntos. Então, quais são os atributos do ar, né? Então, ele é leve, ele é seco, ele é sutil, ele é instável. Então, assim, uma pessoa que já está vindo de uma rotina com esses atributos, então, assim, uma rotina instável, correria, muito movimento, sem o descanso necessário. Então, se a pessoa não dorme direito, teoricamente ela fica mais leve, né? Ela fica mais aérea, ela não tem aquele peso do adormecimento, né? E que mais? Nossa, por isso que dormir é Se tão ela vence. importante, né? Dormir é muito importante. De Exato, tudo que eu tenho estudado, de exatamente. ido dormir é o principal. E eu vejo cada vez mais pessoas falando sobre a importância de dormir, porque eu sinto que uma vez que eu não dormi bem, eu tô aberta a qualquer energia lá, ó. Aí o meu dia vai, eu começo a comer Exato. mal, aí já traz outras coisas, aí eu discuto com alguém, aí já vai, o dia vai assim, ó, desce a ladeira. Agora, se eu dormir bem, eu já acordo ali carregada para o dia, né? Tanto que no livro do Rick Strassman, né, The Molecule, como é que chama? Esqueci. A molécula do Spirit espírito. Molecule. Ele fala no final do livro que é como se nosso corpo estivesse produzindo a quantidade certa de DMT para a gente estar nessa realidade. Para a gente funcionar nessa realidade. O DMT é como que a gente produz quando a gente dorme, é como se fosse o combustível, a taxa que a gente paga para ficar nessa realidade. Então, se a gente não dorme, tanto que se uma pessoa dormiu, o que acontece com ela? Ela fica em devaneio, né? Ela fica viajando assim. Se você não dormir por Ela dois fica aérea, dias, totalmente ela aérea. entra em outra realidade. Ar, vata. Uhum, exatamente. Então, quando a gente não Uhum. dorme direito, é como se a gente não tivesse pagado a taxa para estar nessa realidade. Aí a gente começa a viajar para outras realidades, né? Que a gente fica suscetível para outras energias, eu sinto também. Então, dormir é como se a gente estivesse colocando o Total. carregador ali do celular, carregar para o dia. Então, é muito importante. E demorou anos para eu aprender a Muito. importância de dormir direito. Exatamente. Se a gente não dorme, as nossas, vamos dizer, defesas psicológicas ficam enfraquecidas. Então a E gente fica físicas, né? totalmente vulnerável, sim, totalmente vulnerável, né? Então a falta de sono ela agrava a vata, né? Assim como uma rotina de muito movimento, aquela pessoa que pula a refeição assim do nada, tipo, tomei café, não consegui almoçar e ficou horas em jejum, isso aumenta a vata também, né? E aí, por que que Ixi, parou, travou, Fabrício ficou mudo. voltou? Voltou, voltou. Voltou, né? Então, por que que é importante a gente pensar nesse agravamento de vata, né? Esse excesso de ar? Porque os psicodélicos fazem justamente isso.
eles agravam Vata, né? Que é É, esse conta pra gente caos. como é que os psicodélicos funcionam no corpo, tendo em vista, na perspectiva da Ayurveda. Tá. Na perspectiva do Ayurveda é isso, eles vão aumentar o Vata, então eles vão aumentar o movimento, seja o movimento energético sutil, né, no nosso corpo prânico, né, no corpo, vamos dizer, energético mesmo, né, vai aumentar a circulação de energia em todos, né? Então, no corpo físico também, a gente tem sintoma gastrointestinal, a gente tem, né, às vezes pessoas que fazem limpeza, que sentem tremores no corpo, enfim. Eu, chacoalhando, É, quase tem que me prender na cadeira quando eu tomo ayahuasca. Eu chacoalho tanto que eu falo, meu é, Deus do céu, vou sair decolando. exato. Às vezes eu levanto pra fazer xixi ou vomitar, eu desisto, porque eu tô tremendo tanto que eu não consigo nem andar. Eu tenho que voltar. É, quais são os alimentos? Eu Fala, faço isso. já fala pra gente quais são os alimentos que ajudam. Eu presumo que seja tipo batata, coisas da terra, né? Cenoura, que, que, que trazem a gente pro chão. Exato. Exato. É só a gente pensar que se se então Vata vai ficar gravado na experiência, então eu preciso, quando eu chego para a experiência, eu não posso estar com esse Vata gravado, né? E aí o que que pode nos ajudar para conseguir isso? É justamente os alimentos que têm os atributos opostos, né? Então, se Vata é leve, é seco, é áspero, é instável, a gente vai trazer justamente o contrário. Então, é frio, né? Então, a gente vai trazer os atributos contrários. Então, a gente quer um alimento pesado, de densidade nutricional, calórica, um alimento aquecido. A gente quer um alimento oleoso também, né? Então, já assim, basicamente é uma sopinha de batata com azeite, já vai assim perfeito no É. pós, né? É. E você vê que os indígenas, muitas vezes eles comem mandioca depois, que Hum, é para dar essa interessante. Olha, intuitivamente eles já fazem isso, né? Porque estão super conectados com o corpo deles, né? tal, né? Total. Então essa é a ideia. A gente primeiro a ideia do Ayurveda é trazer essa autopercepção. Como é que eu tô? Como é que eu tô chegando nesse trabalho? E aí, assim, como que eu fui observando isso? Por tentativa e erro minha própria, né? Então, eu cheguei aí em duas consagrações em jejum, totalmente em jejum, Nossa, nunca e mais. Eu já... Deus do céu. foram péssimas. Eu sentia justamente, eu ficava, vinha um checklist na minha cabeça, assim, ó, vá, tá gravado, vamos lá, o que que eu tô sentindo? Sensação de insegurança, irritabilidade, medo, frio, tremores, Hum. uma negatividade, sabe, uma preocupação. Então, assim, às vezes a pessoa tá lá tomando uma peia, e é uma peia do corpo físico, nem é uma peia que ela tinha que tomar uma peia, vamos dizer, psicológica, espiritual, é uma Exatamente. peia só para estar com o vata gravado. E aí ela fica lá, ai, nossa. Aí chega no final da experiência, né? Geralmente tem aqueles círculos para compartilhar, e acontecia isso comigo. Eu não conseguia falar nada, porque não tinha. Aham. Era tudo Uhum. um grande borrão, porque eu fiquei tão aéreo, que eu não conseguia ter clareza do que eu vivi. Mas eu acho Então, que isso é muito muito claro. é romantizado também, né? Dessa limpeza que a gente faz, muito é romantizado de, ah, não, é que o corpo precisava passar por isso. Não. Por exemplo, eu sempre vomito quando eu tomo ayahuasca. Sempre. O 90% do tempo eu vomito. Então eu já sei que eu preciso ter alguma coisa no meu estômago para vomitar, senão eu não vou vomitar o ácido. Vai me machucar ali. Então eu não posso ficar uma vez. Na verdade, não foi nem proposital. Não era o dia inteiro que eu tava de jejum, mas eu não tinha comido fazia umas 8 horas. Eu tomei ayahuasca, eu não consigo nem fazer sentido do que foi aquela experiência. Eu simplesmente fui pro espaço e voltei, foi como se eu tivesse desassociado a experiência toda. Voltei, nunca voltei, né? Na verdade, eu tive que ir pra casa dormir. E no outro dia que eu posso ter falado que foi eu mesma. E aí as pessoas não se ajudam, né, nesse processo de tanto tomar.
seja o cogumelo. Ah, não, vou fazer jejum por 3 dias, aí eu tomo cogumelo. Pra que botar o seu corpo? Porque grande parte de retornar pro corpo é a gente passar a amar mais o nosso corpo. Então, é amar o seu corpo, você ficar 3 dias de jejum, tomar um cogumelo ali em cima disso, como é que o seu corpo reage? E aí as pessoas falam, não, que porque a ayahuasca faz eu vomitar. A ayahuasca, não é a ayahuasca, você com o seu corpo. E às vezes o psicodélico ele agrava esses sintomas que já estavam ali, né? Eu vomito porque é coisa que eu não vou nem romantizar falando que eu vomito as coisas que são negativas ou whatever. Às vezes é o meu corpo, como eu tô tratando o meu corpo, onde é que o meu corpo tá internamente, a bactéria do meu estômago e tudo. Então, eu acho que é muito importante falar sobre isso porque é romantizado, né? Ai, porque eu chorei, eu chacoalhei a cerimônia toda, eu vomitei. Não é assim, não precisa ser desse jeito, porque esse processo de retornar para o nosso corpo, a gente cuidar melhor do nosso corpo, ter mais compaixão, honrar mais, né, o nosso corpo, e não ter Uhum. não, meu corpo passou por isso e romantizar ainda por cima. Então, e eu achei interessante também de você falar da integração. Depois que sai da experiência, porque muito se fala de faz jejum antes, não faz isso, não faz sexo, não fala sobre aquilo e não come carne. E depois da experiência, o que que você come depois, né? Como é que você retorna para essa realidade? Porque, tipo, ai, como é que o foguete vai Ah, para o espaço? Todo mundo fala, e bota o negócio ali. E como é que o foguete retorna para o lugar onde ele estava antes? Ele cai, ele espatifa no chão? Ou ele tem um sistema, é, né, de ré, sei lá, que pousa e volta para essa realidade? Ninguém fala da integração, ninguém fala de como é que retorna um uhum, foguete, né? Você foi para o espaço, que é a experiência psicodélica. Como é que o foguete retorna para aqui, onde a gente está? Ele se destrói é. Dizem completamente? que o foguete não tem ré, né? É, Então eu ele acho que já é tem, melhor a já. gente pensar que somos aviões, né? Então a gente vai decolar Aham. devagarzinho e depois também vai fazer uma descida suave Uhum. para aterrar de novo, né? É. Não, mas eu acho que tem foguete que consegue pousar também. Hoje em dia, eu acho que É, tem então porque o que acontece é que as pessoas se sim, espatifam, né? Aí não tem conhecimento nenhum de como pousar. E o que que é esse pouso? exato. É funcionar nessa realidade. Como é que eu vou aplicar as coisas da experiência nessa realidade? Porque se você foi lá, você encontrou Jesus, você encontrou Maria, você voltou, você tá comendo besteira, açúcar, comida industrializada. Como assim? Você visitou Maria num dia e no outro dia você tá tratando o seu corpo dessa forma? Você não descobriu que Maria tá dentro do seu corpo? E a única forma de reverenciar Maria é cuidando bem do seu corpo? Então, fala um pouquinho sobre o processo de integração pra gente. Uhum. Então, o processo de integração, então, basicamente, a gente vai tentar trazer para o concreto, né? Apesar da experiência ter tantas características subjetivas, né? A gente tem que tentar trazer para o concreto, né? Então, é, falando sobre a experiência, né? De preferência com alguém de preferência um profissional, né? Que tenha esse olhar também, né? Então, a pessoa ela tem que se sentir segura nesse ambiente, né? Nessa troca e para poder expressar tudo aquilo que ela viu, né? Não pode se sentir julgada, falar, ai, nossa, tô achando que eu tô viajando e tal. Não, porque muita coisa aparece nas experiências de forma simbólica, né? Então é importante a gente tentar o indivíduo que passou pela experiência tentar decodificar isso e entender como que isso aplica como que isso pode ser aplicado na vida, né? Que é diferente de levar isso para um terapeuta e o terapeuta ficar falando, ah, então o que você viu é isso, o que você viu está relacionado com isso. Não, peraí, isso é a visão Tem do disso terapeuta. A pessoa na espiritualidade também, de eu vi isso, aí a pessoa se perde naquilo. Eu falei, gente. A mente é um é, mar de informação. Se você acreditar em tudo que tá falando, é necessidade de ir para dentro e verificar com a gente, né? exato, exato. E aí, é, eu não comentei, mas eu sou da primeira turma da FOPAP, né? Da Formação em Pesquisa de psicoterapia assistida por psicodélicos do Faneros, né, que Uhum. foi a primeira turma, começou em 2022. A gente fez toda a parte teórica e aí quando a gente ia começar a fazer a parte prática, né, que era dentro de um protocolo de pesquisa, né, usando
o MD para TEPT e a psilocibina para depressão resistente, profissionais da saúde em luto por Covid, enfim, tinha mais umas especificações. E aí, infelizmente, a Anvisa bloqueou a importação dessas substâncias e aí a gente acabou parando no meio do caminho, né? Hum. Ainda há uma esperança, mas o fato é que a gente fez toda a parte teórica e aí na integração, né, eles traziam essa importância da gente dividir isso com alguém habilitado, né? E aí tem práticas também de desenhar mandalas, que eu acho bem interessante fazer desenhos, né? Desenhar aqueles símbolos que você viu e aí aquilo fica ali e você vai fazendo a integração ao longo do tempo, porque cada vez que você olha aquele símbolo, ele pode adquirir um significado diferente, né? Então, nossa, agora que eu entendi o que que eu vi nesse símbolo, né? E aí, na conferência, foi é, um médico do Canadá, ele compartilhou uns trechos de uma sessão com uma paciente com câncer terminal, né? E, e aí lá eles têm como se fosse um programa de assistência para quem está nesse processo de morte. E aí eles começaram a fazer a psilocibina. E aí essa paciente, no processo de integração dela, ela fez um desenho que é muito interessante, porque ela fez o corpinho dela, aí a cabeça dela, em volta da cabeça dela, ela fez um halo preto, né, dizendo que representava os sintomas negativos psicológicos que ela estava vivendo. Então, como se a cabeça dela tivesse presa nisso. Mas que na experiência psicodélica, ela pôde ver que do coração dela brotava um amor, e esse mesmo amor que brotava dali, na verdade, permeava o universo inteiro. E aí ela fez esse desenho. Esse, esse amor saindo todo colorido do coração dela e permeando tudo, né? Então, assim, é um desenho assim muito simbólico, assim, muito bonito, né? De uma integração para essa pessoa que está lá no momento de morte e consegue encontrar a paz, mesmo nesse processo, né? De morte. Então, ela conseguiu é, 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 transcender as negatividades, a tristeza e encontrar ter um vislumbre de paz, de amor, né? Então, essa é uma prática que é bem interessante também de se fazer na integração, fazer desenhos. Na verdade, qualquer tipo de expressão artística, né? Seja dançar, seja até trazendo de novo do Ayurveda, né? Que eu gosto bastante é fazer oleação, passar óleo de gergelim no corpo, porque ali você está se conectando totalmente com o seu corpo, Uhum. né? E aí, nesse processo, você traz a sua consciência de volta. Ela tá lá no quarto com Jesus, com Krishna, e aí você traz e fala: opa, ok, foi lindo, mas hora de voltar, né? Então, É igual quando bem alguém faz legal. uma meditação e a pessoa fala, agora começa a mexer seu pé um pouco, volta para o seu corpo, sente suas mãos. É Exato. basicamente, só que ao invés de uma meditação, a gente foi para outro planeta, basicamente, né, na experiência psicodélica. Então, essas práticas de voltar para o nosso corpo, de tocar no nosso corpo, eu já tive depois de sair de uma experiência psicodélica, ou meditação, de tocar meu rosto assim, e falar, gente, eu tô no corpo de um humano. Eu tenho pernas, né? O quão estranho que é retornar para esse corpo e não só retornar, mas ver o quão desconectada que eu tava com o meu corpo, né? Cada experiência e as práticas, né? Que eu acho que exercício físico conecta a gente com o nosso corpo, mas não pode ser aquela coisa de, eu tenho que punir meu corpo, eu tenho que ter tal corpo, por isso que só tô fazendo isso porque eu comi muito ontem. Não, eu tô fazendo isso para me conectar com o meu corpo de forma consciente, né? Dança. O negócio dos desenhos é bem interessante. Eu desenho, mas eu nunca criei desenhos depois das minhas experiências para integrar. Quais são É, outras ferramentas que você usa para integração? eu costumo Comida, né? usar mais Você essas falou? práticas comida, com certeza, né? Esses alimentos que
que são mais densos de nutrientes, né, mais pesados. Esses que nascem embaixo da terra, eles vão trazer essa informação para o nosso sistema de terra, né, de aterrar, então vão funcionar muito bem. A própria oleação, como eu falei, é muito bom também. Sauna também é muito bom, dá uma boa aterrada, né? Principalmente se fizer oleação e sauna, aí penetra no, né, dilata todos os poros e o óleo penetra no corpo, então dá uma boa aterrada, né? E, e é isso. Assim, bem importante são as redes de apoio, né? Como uma terapeuta lá na conferência trouxe, ela chama Rosalind Watts, ela é da Nova Zelândia, e aí ela trouxe, nossa, me identifiquei muito assim com ela, pessoa muito amorosa, sabe? Parece aquela mãezona, né? E aí ela trouxe como símbolo da integração uma árvore. Por quê? A árvore, ela tá ali, né? Só que na verdade, ela tá totalmente conectada com o ambiente. Então as raízes dela estão ali por baixo, se conectando e trocando informações com com várias outras plantas, com vários micro-organismos, bactérias estão lá ajudando a raiz a absorver certos nutrientes, fungos, né? E aí o que que é interessante? Porque ela diz que, então, as raízes conseguem tocar as profundezas, né? E elas crescem apesar dos obstáculos. Se você colocar uma pedra, ela vai em volta da pedra e ela continua, né? E ainda elas fornecem a sustentação para que a árvore possa florescer o que ela tem de mais belo, né? Entregar o que ela tem de mais belo para o mundo. Então, isso só é possível porque a árvore está conectada com tudo, né? Ela está ali recebendo o sol, fazendo a fotossíntese, ela está absorvendo a água e os nutrientes do solo, né? Ela está fazendo as trocas gasosas. Então, assim, isso é integrar, né? Isso é integrar, é você ter uma rede de apoio, você ter aonde se sustentar, né? Para que você consiga, então, É uma semente, acessar o que né? tem de mais belo. Eu falo que a gente É, é uma semente, onde é que a gente se planta, né? Tem até uma, acho que o exato. Tim Ferriss que mencionou isso no podcast, ele falou assim, antes de se diagnosticar com depressão, make sure you are not surrounded by assholes. Então, assim, antes Ah, de achar que você tem exatamente. depressão, vê quem está em volta de você, onde é que você está se plantando, né? Porque, principalmente quando Exato. se trata de psicodélicos, não é qualquer pessoa que é aberta. Então, a pessoa vai trazer aquela projeção de julgamentos que vai impactar a sua experiência. Então, fecha a boquinha, compartilha dentro de grupos de pessoas que utilizam também aquilo para desenvolvimento pessoal. É, E tudo que você me falou agora também me lembrou da. Eu quero saber qual que é a sua definição de uma bad trip. O que você acha de uma bad trip? Uma O bad que é? trip. É. É, eu acho que é uma experiência difícil de lidar, né? Mas o que eu sempre entendi é que é um encontro com uma parte sombria, né? E que é uma parte que também é você, né? E ela também quer vir à tona, ela quer receber luz, né? Então a bad trip é exatamente isso, é você ir lá cutucar lá na profundeza aquilo que dói, que você sempre evita, 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 e aí chegou a hora, né? Inclusive, eu acho que tem um dado de que quanto mais difícil a experiência, maior o potencial de cura dela, e né, bem aceitável, bem intuitivo, né? Então, eu acho que é isso, é você encarar a sua sombra e é isso, é você com você, não tem escapatória, é você com o seu pior ali, Aham. né? Então eu É muito. encaro dessa forma. Eu não sei pra você, Fabrício, mas as minhas experiências psicodélicas, meu Deus, o meu amigo. A minha última experiência com cogumelo, ele falou assim, Laísa, eu cresci eles, eles são maravilhosos, eu vou enviar pra você. Eu tomei eles, eu ri por 3 horas. Posição fetal, 3 horas. Então, assim,
Isso porque eu falo sobre psicodélicos. As pessoas pensam, nossa, a Laísa já atingiu vários levels de consciência, de amor incondicional. A maior parte das minhas experiências é encontro com a minha sombra. Eu não sei se é por causa da minha personalidade ou se é porque é o meu mindset, porque eu uso ele já para desenvolvimento pessoal. E aí as pessoas vêm e falam, mas eu tive uma bad trip. Eu falei, parabéns, você teve uma experiência psicodélica. Porque é para isso que a gente tá fazendo, não é Parabéns. não é pra. É, Não, mas como é que eu faço pra não ter? Não, a experiência psicodélica você vai encontrar a sua sombra. Só que tem gente que toma às vezes e só vê rainbows and butterflies. Pra mim, as minhas experiências psicodélicas, eu acho que teve uma experiência só que eu tomei LSD, que eu tomei 7 tabs, que foi assim, uau, que eu vi os pixels da realidade, que eu só experienciei felicidade. De resto, as minhas outras experiências, desde a ayahuasca, 5-MeO, tudo, assim, são experiências muito desafiadoras. E você pensaria que porque eu falo sobre psicodélicos, eu só experienciei amor incondicional e bliss e todas as sensações maravilhosas? Mas não, eu sinto que as pessoas que me seguem, que elas, ai, porque eu experienciei isso, eu era aquilo. Eu falei, nossa, eu nunca tive essas experiências. E ainda assim, eu falo sobre psicodélicos, eu faço a propaganda deles. Mas porque pra mim é basicamente isso, é encontro com a minha sombra. E é basicamente o que que você estava fazendo quando você começou a fazer um monte de ayahuasca, né? Quando você começou. E o que que eu estava fazendo quando eu queria trazer toda essa. Eu falo que é a matéria-prima da realidade, é a escuridão. É trazer essas partes da gente que a gente nem é, sabia que existia. E trazer para a luz, para essa realidade, para se sentir completo. É, na minha última cerimônia de ayahuasca, a ayahuasca mandou luz para partes de mim que nem eu sabia que existia. Sabe quando começou aquela luz cristalina indo para partes de mim e eu fiquei horrorizada porque eu nem sabia que aquelas coisas estavam dentro de mim. Sombra, assim, sabe? Sei lá se era minha, se era do coletivo. E eu falei, nossa, ela tá chegando em lugares tão profundos dentro de mim que nem eu sabia que existia. Porque estão no meu inconsciente, né? Então é tipo, é a figura exato. do iceberg, é o que a gente acha que a gente é e tem toda aquela escuridão por baixo. E o medo, né, de É, olhar nessa escuridão, de saber que é dessa escuridão que vai sair os nuggets, né, de sabedoria, de as coisas boas da vida. É, eu quero saber como é que tem sido suas exato. experiências. Suas experiências são tudo encontro com Krishna, com Buda, com tudo, ou você tem experiências difíceis também? Aham. É, deixa eu só trazer uma frase de uma amiga que eu lembrei aqui, que, que ela falou, eu não sei se é dela, mas enfim, chegou até mim por ela, né? Que ela fala assim, às vezes a gente faz umas sessões de banho de gelo, né? Fica na banheirinha com gelo lá, a ideia, né, é você encontrar o conforto no desconforto. E aí ela fala assim, que é a doutora Mila, né? Ela é médica também, trabalha comigo lá na clínica. E aí ela fala assim, encontre a sua dor antes que ela te encontre. Ou seja, é muito boa, né? Então, tipo, na experiência psicodélica é isso, cara. Você vai atrás da sua dor antes que a sua dor te encontre na sua vida. E aí você tá lá despreparado e puf, fica lá sofrendo. Então, eu acho que essa é a ideia quando eu penso de experiências desafiadoras. É isso, opa, ótimo, estou encontrando minha dor, melhor agora do que lá na frente, quando eu tiver, às vezes, desprevenido, né? E falando um pouco das experiências desafiadoras, hoje em dia, as minhas experiências estão, posso dizer, mais amigáveis, né? Mas ao longo de muito tempo eu tinha a experiência de achar que eu estava morrendo. Mas assim, era recorrente, todo o trabalho. Tava lá e começava, ai meu Deus, tô morrendo, tô morrendo. Aí eu tava deitado, aí levantava a cabeça assim, ó, olhava, falava, não, peraí, peraí. Tô aqui, meu corpo tá aqui, beleza. Aí deitava. Aí de novo, meu Deus, tô morrendo, tô morrendo. Aí eu olhava e ficava. Oi, Voltou. Tinha travado. voltou, teve uma ligação aqui. É, até que chegou um momento que eu entendi. Eu falei, cara, você não vai morrer. Não vai morrer agora, não vai ser aqui na experiência psicodélica. Você tem muito karma para pagar ainda, fica tranquilo que não vai morrer. Então, essa experiência, de alguma maneira, ela que é o ego, né? É o ego com medo de desaparecer ali, de ser dissolvido. Então, ele fica tentando, ai, meu Deus, não, não.
Então essa experiência passou e hoje em dia eu tenho tido, eu não estou mais indo com tanta frequência, né? Eu tenho consagrado mais ou menos umas 3, 4 vezes por ano, mas Uhum. as experiências têm sido assim amigáveis, experiências de unidade, né, de me sentir infinito, enfim, têm sido experiências mais positivas. Eu lembrei isso daí que a Mila falou. é, O Joe Rogan também fala a mesma coisa em relação à banheira de água gelada também, que ele entra todos os dias de manhã. Ele falou: eu escolho o meu sofrimento, porque se eu não escolher, a vida vai me dar outras coisas. Então deixa eu já ir logo pra academia, já mergulhar dentro dessa banheira de água fria, porque se eu não escolher os meus struggles, a vida vai me dar aleatórios, né? Então deixa eu escolher, deixa eu ir atrás dessa. E é muito verdade. Mas tem uma frase, acho que do Jung, que ele fala que se você não trazer a sua sombra para a luz, você vai viver uma vida toda onde a escuridão vai vir para frente e você vai chamar de destino. Alguma coisa assim, eu não sei a frase em inglês exatamente. If you don't. Mas é basicamente isso. Se a gente não integrar a nossa sombra, a gente vai viver uma vida de merda e vai falar que é nosso destino ter essa vida. Não. A nossa sombra, ela vai sempre vir atrás da gente porque ela precisa ser integrada. Até o nosso ego mesmo, é acolher o seu ego. Em algum momento você falou, não, eu preciso acolher essa pessoa que tá achando que vai morrer o tempo inteiro. Deixa eu acolher esse ego, falar pra ele que você não vai morrer, você tá bem, né? O ego é uma parte menos desenvolvida da nossa alma. Então, deixa eu acolher esse ego. Ou às vezes o ego, ele run the show, né? Ele tá no controle ali o tempo inteiro. É, é um puta trabalho, trabalho das sombras. É um trabalho das sombras. A experiência psicodélica é um trabalho das sombras. Agora eu quero finalizar com uma pergunta aqui. De todas as substâncias que você já tomou, qual que é a sua preferida e por quê? Cara, a minha preferida é o 5 mil DMT, porque eu acho que eu tive umas 4 ou 5 experiências e para mim elas são experiências que assim, quando eu tive a experiência, eu falei, meu Deus, isso é o Samadhi do yoga, né? Que é a transcendência completa de tempo, espaço. Eu não tem mais eu, não tem Fabrício, não tem médico, não tem pensamento e não tem mente, não tem assim, nossa, que legal, não tem nada. É só você só tá É o ali whiteout, eles chamam de vivendo. whiteout, né? Whiteout. É, exato. Então você tá ali totalmente consciente, mas ao mesmo tempo você não pensa, você só experiencia aquilo. E aí, quando vai voltando para a individualidade do eu, é que começa. Aí eu entro no estado de assim, arrebatamento, né? De tipo, ficar, meu Deus, isso é muito sagrado, isso é muito sagrado. E aí, eu sou meio chorão, né, ô, Laísa? E aí eu começo a chorar copiosamente, porque para mim ter esse tipo de experiência espiritual assim né, a experiência da consciência pura. Eu acho que talvez essa seja a experiência última do humano, né? Mas que tem que ser o caminho tem que ser traçado, vamos dizer que sem nenhum veículo, né? Você tem que chegar lá sozinho. Mas para mim ter esse vislumbre é uma coisa muito sagrada, muito divina e todas as vezes é um marco assim. Eu faço essa experiência e eu depois a minha vida ela tem nossa, ela entra numa outra vibração, entra num outro estágio assim, sabe, de maravilhamento mesmo com coisas simples, sabe? Uhum. Então para mim é o 5 mil. É E o seu? renascimento, né? 5 mil, não é 5 mil, meu. Até hoje eu lembro quando eu saí de uma experiência no 5 mil que eu tava colocando. Só que eu gosto de investigar a natureza da realidade. Então, quando eu faço 5 mil, para integrar depois essa experiência de oneness para minha realidade normal, quando você falou, tem coisas que a gente tá integrando até hoje. A primeira coisa que eu lembrei foi uma experiência que eu saí de 5 mil, e aí no outro dia eu tô colocando gasolina no meu carro. E aí veio a realização. Quando você sai da sua casa para de existir. E aí eu colocando gasolina no carro assim, como assim? Então eu tô criando a minha casa? Aí, sim.
então eu tô criando tudo. E eu colocando gasolina no carro. Foi assim um mindfuck tão grande que até hoje eu tô tentando processar. Porque é uma experiência, porque uma coisa é a gente falar, né, de como a realidade funciona, de todos somos um. Outra coisa é você experienciar diretamente. Sabe quando você tem um namorado, por exemplo, você tem uma namorada por 10 anos, e aí de repente você descobre que ela te traiu. E aí a sua mente começa a se rearranjar com essa nova informação. Então, a vez que ela falou que ela tava indo pra tia dela, ela tava fazendo. Começou a se rearranjar. Depois das minhas experiências com 5-MeO, nunca mais rearranjou. Eu sinto que quebrou muita coisa, que é um mistério da vida. Eu acho que o estado de não saber, né? Not knowing. Eu acho que eu me tornei mais confortável com o fato de que é realmente eu não sei. Eu falo nos meus vídeos, eu tô falando coisas aqui, mas vocês contestam tudo porque amanhã eu posso falar que tudo que eu falei e a verdade é que eu não sei. Eu tenho os meus objetivos, eu tenho o meu propósito, mas a verdade é que eu não sei como tudo isso funciona. É um mistério, é um grande mistério. E eu sinto que as minhas experiências com 5-MeO, até visualmente, porque depois que você faz o 5-MeO, qualquer outra experiência te leva para o 5-MeO, né? Se você fizer uma ayahuasca, depois ela vai te jogar de novo para aquele estado de nothingness, né? De nada, do Uhum, vazio. uhum, uhum. Então, quando eu fumava maconha, às vezes me levava para aquele estado de novo, e aí eu lembro de ver meu quarto em modo perspectiva, assim, de tipo, uau, meu quarto não é físico. E aí eu andava na rua e eu me sentia como se fosse uma casa de boneca. Só tem eu aqui, as outras pessoas são figurantes, o que é o solipsismo, né? Então, e eu nem sei se eu quero fazer 5-MeO de novo, porque eu ainda tô lidando com muitos questionamentos que surgiram depois que eu fiz o 5-MeO. Então, não é o 5-MeO. O meu favorito depende, eu costumo falar que cada um deles serve para uma coisa diferente. Se é para cura, para me conectar com o meu coração, é a ayahuasca. Sempre ali me pluga diretamente no amor incondicional. Agora, recriação, nem recriação, mas assim, criança interna, de ser extrovertido, de brincar, de dançar, é LSD. Uhum. Se é para encontrar sombra, é cogumelo, que ele me leva lá para baixo da terra, para as raízes, me leva para as Nossa, raízes. pra mim Vamos, também. vamos fincar suas raízes mais lá para baixo ainda, é cogumelo. É, 5-MeO é para trabalho de enlightenment, de iluminação mesmo, tá, eu lembro de ter saído de uma experiência de 5-MeO e eu não queria falar, porque eu vi meu amigo e eu vi que só tinha uma pessoa no quarto. E aí na hora que eu abrisse a boca para falar, a gente ia se separar. E aí a primeira coisa que eu falei pra ele foi: eu sou você e você sou eu, em português. E ele nem fala português. Ele olhou pra mim e falou: tá louca, né? Voltou falando outra língua. Só que é muito difícil integrar isso na realidade, porque tudo que, por exemplo, eu discutir com alguém não faz mais sentido, porque aquela pessoa também sou eu. Então, no final, é eu discutindo comigo mesma. Então, esse rearranjamento de descobrir que eu fui traída pelo universo é um mindfuck muito difícil que vem do 5-MeO, mas eu vejo ele como trabalho de iluminação mesmo, para atingir esse estado de samadhi, para atingir amor incondicional. Só que são muitas coisas. Porque, igual você falou, não tem visão. Não tem sentimento. Tem sentimento porque ó, essa experiência de oneness vem um monte de coisa, né? Um monte de. Pensa que a gente tá consciente. Se eu pensar na minha mão, eu sinto minha mão. Agora, se eu pensar no todo, eu tô sentindo tudo. Você pode experienciar céu ou inferno, né? Dentro da experiência com 5-MeO. E é muita coisa de uma vez para um ser humano. É tipo, você experienciar o corpo de um ser humano para depois ter que voltar para o corpo de uma formiga. Fala, não, não cabe aquela consciência que eu experienciei lá. Exato. E não tem visão, não é o nothingness, é o nada. E aí, se você parar para pensar, tudo que a gente faz nessa realidade, os nossos vícios, é para evitar esse vazio. Então, encontrar esse vazio é assim. É avassalador, então não sei se é a minha favorita, não. Ô, Fabrício, fala um pouquinho pra gente sobre o trabalho que você faz agora. Eu vou deixar o seu Instagram aqui embaixo para quem quiser te achar, mas fala como é que a gente te encontra. Então, como você deve ter visto aí nas redes, eu estou trabalhando lá na clínica do Pedro, né? Que a gente viajou junto para essa conferência. A história da mala, gente. É, Como é que é a história da mala? Deixa o pessoal ir lá nos stories e ver o que aconteceu. Lá, o pessoal pesquisar vai ver o lá. Instagram do Dr. Fabrício. Exato. Tá. E aí eu trabalho então com a psiquiatria funcional, né? Funcional integrativa. Então, basicamente, eu trago um olhar para o indivíduo como um todo, né? Então, eu não vou pegar um indivíduo que está lá em sofrimento, em depressão e já de logo, claro.
às vezes faço, né? Colocar um medicamento, mas por que que essa pessoa está em depressão, né? Então, eu gosto de começar essa avaliação pelo corpo, Uhum, né? Então, solicito lá, faço uma guia de exames bem grande para avaliar eixo hormonal, para avaliar nível de inflamação, para avaliar nível de oxidação, para avaliar deficiências nutricionais que hoje são muito comuns, tá? Porque os nossos alimentos estão, o nosso solo está pobre, a água está pobre, está poluída, então os alimentos eles têm um valor nutricional muito baixo. Então, para quem acha que vai se manter super bem só comendo, uhum, é assim, hoje em dia é necessário fazer essa análise, tá? Então, eu gosto de começar por aí, né? Então, aí avaliar o estilo de vida da pessoa, né? Ver como que tá, a dinâmica dela na vida, né? Se é uma vida muito corrida, muito estressante, avaliar sono, avaliar contato com a natureza, né? Que quem entrar no meu Instagram vai ver que é só foto de natureza, né? Às vezes a pessoa pode até pensar que eu nem sou médico, uhum. porque só tem coisa de natureza, mas assim, eu me refaço, eu me recarrego na natureza, né? Então, por experiência própria, eu sei muito dos benefícios, então eu falo bastante disso para o paciente, né? No mínimo, colocar o pezinho na terra, no mínimo, tomar um sol, né? Trago também a visão do Ayurveda, né? Que vai embasando tudo isso e estimulo bastante também as práticas introspectivas, né, como meditação, yoga, né, essas práticas para a gente começar o dia já mais centrado. E aí, então, visto tudo isso, se ainda assim tiverem traumas, às vezes eu indico fazer ayahuasca, né, para aquelas pessoas que eu julgo que é, é indicado, né, fazer, e se necessário, os medicamentos alopáticos, né? Uso também fitoterápicos, cannabis medicinal, né? Então, é, e também olho para o intestino, né? Que é assim, a gente sabe que tem uma ligação muito forte, o Ayurveda sempre falou isso, né? E a medicina moderna agora está comprovando, que eles chamam de gut-brain axis, né? Que é o eixo intestino-cérebro. Então, como que a nossa microbiota, a nossa população de bactérias lá nos intestinos vão influenciar na nossa saúde e influenciam muito, muito. Então, eu também olho bastante para essa questão intestinal. Então, assim, acaba sendo Integral, né? uma medicina integrativa funcional com foco em saúde mental. Então, é basicamente assim que eu trabalho hoje. Ver o ser humano como um completo, né? A gente precisa fazer uma outra só para falar sobre cannabis e sobre o estômago, o gut, Bora, da onde saem bora, os bora. nossos feelings. Gut Microbiota, eu sei tem. que é muita coisa que tem ali, que na medicina chinesa diz que é o nosso segundo cérebro, mas eu acho que é o primeiro, né? Na verdade, o primeiro, porque tudo vem dali. Exato. Dependendo do que a gente come, a gente vai pensar de uma forma e as Come- nossas ações vão vir dali. Começa ali, né? Porque o estômago controla o cérebro, não o cérebro controla o estômago, né? Exato, exato. Hum. Eles são ligados pelo nervo vago, né? Então tem uma comunicação direta entre os dois. Então, o que afeta um vai afetar o outro, e o que o afeta o outro vai, né? É uma relação de interdependência. Então, não tem como a gente falar de saúde mental sem falar de saúde intestinal. Muito obrigada, Fabrício. Muito obrigada. Uma honra te entrevistar. A Agradeço. gente vai fazer o round two logo mais, mas muito Legal. obrigada pelo seu tempo, pelo trabalho que você faz. Também é um trabalho de um novo paradigma. A gente aí não está lá ainda, né? Então a gente está criando algo que não existe, né? Aham. Eu acho que falando sobre psicodélicos é falar sobre o futuro, né? Onde é que a gente está indo e são novas ferramentas para problemas velhos, né? Porque se a gente tentar resolver os problemas com as ferramentas que a gente tinha antigamente, não está chegando em lugar nenhum. Então, gratidão pelo seu trabalho que você faz de trazer a consciência para os psicodélicos e ter todo esse embasamento científico que eu acho que é muito, muito, muito importante. Gratidão. Massa, eu que agradeço essa oportunidade, né, de falar desses temas que me movem muito, né, que
são as paixões da minha vida e quanto mais a gente puder divulgar isso, né, quanto mais pessoas puderem entrar em contato com esses conhecimentos, melhor. Acho que aí o meu papel que eu vi lá nas primeiras sessões de ayahuasca, ele vai ser cumprido. Obrigada. Não, é assim, Valeu. estamos coletando mais pessoas para nossa seita, né, dos psicodélicos. É Eles isso. coletaram a gente, estamos, sabe, não tem aquela formiga que ela come o psicodélico e aí ela fica possuída pelo psicodélico. Então é basicamente isso, a gente comeu o Fabrício?